Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 em diante. O tema da mensagem desta manhã de domingo é o retrato da igreja iludida. O retrato da igreja iludida. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 em diante. Todos acharam? Então vou ler o texto. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre esta palavra, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o único e soberano Deus, não há outro. O Todo-Poderoso, o Rei de Reis, o Senhor de Senhores, o Deus invencível em todas as lutas, em todas as batalhas, o Deus de infinita bondade, de infinito amor, o Deus que é santo, 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 santo. E nós somos o teu povo, as ovelhas do teu rebanho, os teus escolhidos, os teus pequeninos, o povo que o Senhor formou para o louvor da tua glória, o povo que anseia por ouvir a tua voz, o povo que faz da tua palavra o alimento da alma. E nesta manhã de domingo, Jesus, o domingo que é o dia do Senhor, o dia que o Senhor separou para que nós o dediquemos por inteiro para ti. É nesse dia que nós iniciamos já louvando e adorando o teu nome, querendo ouvir a voz do teu Espírito Santo, querendo aprender de Deus, querendo crescer na tua graça e no teu conhecimento. Fala-nos nessa hora. Fala, meu Deus, a cada um de nós que está aqui. Usa-me como teu servo, como teu pastor. Dá-me a inspiração que eu tanto necessito, a capacidade para que eu possa anunciar as boas novas do reino, para que eu possa ser um instrumento da tua vontade. Fala através de mim, que a minha voz seja a tua voz, o meu rosto o teu rosto, a minha boca a tua boca, os meus olhos os teus olhos, o meu ser o teu ser, para que somente assim o teu nome
seja glorificado. Para que somente assim a tua igreja cresça em maturidade e possa viver nesse mundo como sal e como luz. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Muito bem, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo. Esta igreja aqui de Laodiceia, ela representa o período de maior corrupção da igreja cristã. O período de maior perversão na obra de Deus. O período de maior apostasia. E eu quero dizer para você que é esse período que nós estamos vivendo hoje. Nunca se viu tanta corrupção, nunca se viu tanta apostasia, nunca se viu tanta perversão. Então, a igreja de Laodiceia é aquela igreja que sente prazer com as coisas que não são de Deus, que aceita com muita facilidade as coisas que não provêm do alto. As pessoas, elas apostatam de Cristo, elas não conhecem a palavra, e quando conhecem a palavra, não praticam a palavra. Essa é a igreja de Laodiceia. Na verdade, uma igreja onde as pessoas vivem como se Deus não existisse. As pessoas são frias, são indiferentes, elas não dão importância ao conhecimento, elas vivem apenas como se fizessem parte de um clube religioso. Olha, a coisa é tão grave, mas tão grave, que chega num ponto que as pessoas perdem a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Quando chega nesse ponto, meu irmão, é o caos. Não se discerne mais o que é bem e o que é mal, o que é luz, o que é trevas, o que é verdade, o que é mentira. Não há temor a Deus, não há lealdade, não existe uma fé genuína, uma fé com obras, não há santidade, não há evangelho, o evangelho é falso, é pervertido, não há evangelismo, não há amor pelas almas perdidas. Essa é a igreja de Laodiceia. Essa é a igreja de Laodiceia. Aqui no versículo 15, o Senhor disse assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. O que é uma pessoa que Deus chama de uma pessoa fria espiritualmente? É aquela pessoa que mistura a lei com a graça, é aquela pessoa que fica em cima do muro, ela não se decide nem para a direita, nem para a esquerda, ela faz média com tudo, é o fazedor de média. Para ela, tudo é de Deus, tudo é de Deus. Não, ali é de Deus, aqui também é de Deus, aqui na esquina é de Deus, tudo é Deus, Deus está em todo lugar. Esse é o frio. Semana passada, mandaram para mim um vídeo do Silas Malafaia participando de um programa de um humorista da televisão chamado Danilo Gentili. E o Silas foi lá e eu assisti, mandaram o vídeo para mim, mandam tudo para mim. E logo no início da entrevista, o rapaz perguntou assim: Silas, me diga uma coisa, quero saber sua opinião, preste atenção para o telão. Aí apareceu no telão a foto do Edir Macedo. Aí, o que é que você acha? O que é que você acha do Edir Macedo? Aí o Silas disse assim: bom, o Edir Macedo, o apóstolo Valdemiro, o R.R. Soares, aí citou os nomes desses caras que estão aí na mídia, disse: eu discordo de algumas coisinhas dele, mas que eles fazem uma obra magnífica, fazem. E quem disser, quem não reconhecer que eles fazem uma grande obra, é um imbecil, é um idiota. Eles fazem um bem danado ao povo. Você vê? Aí já não é nem frio, aí já é diabolismo, né? Aí já é diabolismo mesmo. Agora, quem é a pessoa quente que o Senhor se refere? Quem dera fosses frio ou quente. Quem dera você definisse o que é que você é. É aquela pessoa, irmão, que abraça a verdade do Evangelho da graça de Deus. É aquela pessoa que não abre mão da soberania divina. É aquela pessoa que crê obstinadamente que Deus está no controle de todas as coisas, que nada acontece sem que seja Deus fazendo diretamente ou Deus permitindo que alguém faça. É aquela pessoa que vive uma fé de atitudes, porque Tiago diz que a fé sem atitudes é o quê?
morta. Ela vive por fé na palavra. Esse é o quente. Se fugiu disso, é frio. Olha, aqui mesmo em Apocalipse, venha no capítulo 2, só para eu mostrar rapidamente. Olha como era a igreja em Éfeso. Capítulo 2, vamos ler o versículo 2 e o 3. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Quer dizer que a pessoa que é quente espiritualmente, ela não pode suportar homens maus. Ela põe à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Uma pessoa que é quente espiritualmente, ela faz isso aqui, ó. Ela expressa isso aqui no seu viver. Mas nesse mesmo capítulo 2, no versículo 9, diz assim, agora já é a igreja de Esmirna: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Porque a verdadeira riqueza não é a riqueza material, é a riqueza espiritual. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Não consiste. Então conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. No versículo 19 desse mesmo capítulo 2, já falando com a igreja de Tiatira: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Na igreja de Laodiceia é o contrário. As tuas obras são infinitamente menores do que as primeiras. Vai regredindo, vai definhando, vai diminuindo. No capítulo 3, versículo 8, a igreja de Filadélfia: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, a pessoa que é de Deus não pode ficar em cima do muro. Ou ela assume uma posição de cristão de verdade e rompe com tudo que era da lei, e ela toma uma atitude de romper com o falso evangelho, de romper com as mentiras do diabo, ou ela assume de vez a sua incredulidade. Uma coisa ou outra, ou é ou não é. O que Deus não suporta é essa coisa de ficar em cima do muro, essa covardia. Deus detesta isso. Tem que assumir, ou eu sou ou eu não sou, ou eu creio ou eu não creio, ou eu abraço ou eu não abraço. No versículo 16: assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que é ser morno, hein? É misturar a lei com a graça. É a pessoa que mistura a verdade com a mentira, a luz com as trevas. É aquela pessoa que aceita tudo. Ela tanto aceita o bem como ela aceita o mal. Para ela, tudo é de Deus. Já ouviu aquela pessoa que diz assim: não, mas tudo é de Deus. Não, o pastor prega muito duro. Também não é assim, não. Olha, tá bom, eles fazem 99% de coisa errada, mas tem 1% de coisa certa, então é de Deus. Então é de Deus. É esse aqui, ó, esse é o morno. Para essa pessoa, ou está numa igreja verdadeira, ou está nas correntes, é a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Ela diz: não, Deus é o mesmo, Deus é um só. É aquela pessoa que tem um pé na igreja, um pé no mundo. É isso que ele está chamando de ser morno. Faz comunhão da luz com as trevas. Um domingo está na igreja, no outro já está fazendo um churrasco com a família, com os amigos.
Na verdade, irmãos, no duro, é uma pessoa que nunca abraçou a verdade divina. Ela não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra. Ela zomba de Deus com a sua maneira de viver. Essa que é a grande realidade. Então, para quem é assim, dessa maneira aqui, o que é que Jesus está dizendo? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele está dizendo, você me causa nojo. Olha, infelizmente é isso que muita gente, nos dias de hoje, que se dizem cristão, estão causando a Deus nojo. Estou a ponto de vomitar-te da minha... Eu tenho nojo de você. Já botou uma coisa na tua boca que causa ânsia de vômito? Tem gente que é assim para Deus. No versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E aqui está o engano que tem iludido muita gente. As pessoas começam a ficar um pouquinho bem financeiramente, começam a adquirir alguns bens materiais, alguma coisa que satisfaz o seu egoísmo, e aí elas já imaginam que isso é a prova de que Deus está abençoando-as, isso já é a prova de que elas estão bem espiritualmente. Porque se criou no mundo espiritual religioso moderno a visão que se a pessoa está bem financeiramente, é porque Deus está abençoando. É que ela está bem espiritualmente. Aí a pessoa começa a achar que não precisa mais de coisa alguma. Não precisa conhecer a palavra, não precisa viver vida santa, vida reta, não precisa de nada. Será que não é assim que a grande maioria dos que se dizem crente, dos que se diz evangélico, estão vivendo nos dias de hoje? Não, está correndo tudo bem na minha vida. Tenho meu emprego, comprei meu carrinho, comprei uma televisão de LED, comprei um iPhone. Olha como Deus está me abençoando. Se Deus está fazendo isso na minha vida, isso é a prova de que eu estou bem. Isso é a prova de que eu estou agradando a Deus. Isso é a prova de que minha vida está agradável aos olhos de Deus. Mas como é que Deus vê essa gente? Está aqui. Nem sabes que és miserável, infeliz, pobre, cego e nu. Essa maldita teologia da prosperidade cria essa ilusão na mente do povo incauto. Ora, vamos acordar. Irmãos, raciocinem. Tem pessoas que são extremamente ricas, não sabem mais onde guardar dinheiro e nunca colocaram os pés dentro de um templo. Nunca. E aí, como é que fica? Outras são extremamente ricas, tem muitos bens, tem casa, tem apartamento, tem casa de praia, tem fazenda, e são espíritas. E aí, o reverendo Moon tem uma das maiores fortunas do mundo, e é um anticristo, é um mensageiro do diabo. Essas seitas de corrente, todas elas são extremamente ricas, milionárias. Você sabe como a Bíblia as qualifica? Sinagogas de Satanás. E tem muito dinheiro. Então essa igreja de Laodiceia aqui, que tipifica grande parte das que se diz igreja de Jesus hoje, ela é formada por pessoas que se acham satisfeitas, que acham que estão bem com Deus, mesmo não estando, que acreditam que não precisam de mais nada, e o Senhor está dizendo, vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são cegos, vocês são infelizes, vocês estão nus. A pessoa fica tão cega pelos bens materiais que ela começa a achar que não depende mais de Deus para nada. Nada. Já tenho meu carrinho, já comprei meu último modelo de celular, já troquei os móveis da casa, está tudo maravilhoso, está tudo muito bom. Olha, isso é a prova de que Deus me abençoa, isso é a prova de que eu estou bem com Deus. Essa é a armadilha do auto-engano. Nós não podemos cair nessa armadilha. Ninguém conhece o Evangelho, ninguém conhece Deus como Deus quer ser conhecido, mas mesmo assim se julgam cristãos. Como é que uma pessoa pode ser cristã se ela não conhece a verdade da Bíblia, só conhece dos milagres que Jesus realizou
Só conhece que Jesus curou cego, que Jesus curou mulher hemorrágica, que Jesus curou leproso, que Jesus fez o paralítico andar, mas não sabe nada da soberania de Deus, não conhece nada da verdade divina. Como é que pode se dizer cristão assim? Meu irmão, ser cristão não é isso. Ser cristão não é isso. Ser cristão é, acima de tudo, você se parecer com Jesus. Ser cristão é você ter rompido com as coisas desse mundo, é você ter rompido com o diabo, é você ter sido transformado, estar sendo transformado de glória em glória, é você no dia a dia da vida manifestar o caráter de Deus. Isto é ser cristão. E eu pergunto, você tem manifestado o caráter de Deus? Ainda há pouco nós cantamos o hino. Para te adorar foi que eu nasci. Como é que nós adoramos a Deus? Como é que nós adoramos a Deus? Você pensa que a adoração é só essa da igreja na hora do culto? Cantando um hino? Não. Nós adoramos a Deus, irmão, lá fora. Aqui é só o fechamento de uma adoração que nós já vemos fazendo ao longo da semana. Você adora a Deus quando você vive a palavra de Deus, quando você dá bom testemunho, quando você é um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, quando você é honesto, quando você não mente, quando você manifesta ao mundo o caráter de Deus. Fugir disso não é cristianismo. Ser cristão é você amar Jesus através da obediência aos mandamentos. O Senhor disse, se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. As pessoas pensam que amar Jesus é abrir a boca e dizer, eu amo Jesus. Olha, quem tem boca fala o que quer. Eu posso abrir a minha boca agora e dizer, eu sou milionário. Quem impede de dizer, mas eu sou? Não. Eu sou dono de muitos poços de petróleo. Eu posso dizer, olha, ele está dizendo, então é porque é verdade. Não, não sou. Por isso que Deus não se deixa enganar. Se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. As pessoas pensam que ser cristão é apenas frequentar um templo como esse. Olha, eu frequento a igreja, eu vou ao templo, eu assisto um culto, eu tenho uma Bíblia. Sou de Jesus, sou cristão. Eu atendi o apelo do pastor. Eu fui numa igreja, o pastor no final disse, quem quer aceitar Jesus? Eu nem queria não, sabe? Mas o pastor disse que quem não aceita Jesus vai para o inferno. Como eu não quero ir para o inferno, levantei a mão e aceitei. Está pensando que Jesus é Coca-Cola? Que a pessoa bota numa bandeja, quem quer, quem quer, quem quer. Esse não é o Deus da Bíblia. Ser cristão é ser obediente à palavra. Eu estava no avião, vindo de Natal para Fortaleza. Aí tem aqueles procedimentos normais de todo voo. Acabou o embarque, fechou a porta do avião. Aí a aeromoça faz a demonstração de cinto de segurança. Olha, tem um cartão aí no encosto da cadeira, que dá instruções de segurança. Se houver algum problema, o avião pousar na água. Se pousar na água, acabou. Mas ela disse, você pega o assento do banco, ele serve só se for para carregar defunto. Né? Que via de regra não tem chance. Não há a mínima chance. Mas ela passa todas as instruções. E quando o avião já começa a andar na pista, ela diz, agora desligue todos os aparelhos eletrônicos, desliga o celular, manda todo mundo desligar. Aí o avião já estava andando na pista, e de repente, um sujeito lá ainda falando no celular. Não sei com quem é que ele estava falando, com o avião já andando. Aí um outro que estava no outro lado assim, olhou, e a aeromoça já tinha sentado lá, amarrou o cinto de segurança dela, e ela... E o cara, blá, 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 blá. Aí o cara levantou, rapaz! Bateu assim na encosta. Vai, você é surdo? E era um cara de uns 2 metros de altura, viu? Não era magrinho não, era um cara forte. Você é surdo? Vai desligar o telefone, ou quer que eu vá aí desligar o teu telefone? Aí o cara...
Olha, irmãos, tem gente que na igreja faz a mesma coisa. Não obedece. Deus está ordenando e a pessoa faz de conta que não é com ela. Deus está dando ordem, Deus está falando, entra por um ouvido, sai por um ouvido. Alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que perguntar. Ops! Você não está ouvindo Deus falar? Você é surdo? Vai deixar de mentir ou não vai deixar de mentir, meu irmão? Como é que é a história? Vai deixar de faltar culto ou não vai deixar de faltar culto? Vai deixar de ser desonesto ou não vai deixar de ser desonesto? Vai deixar de ser fofoqueiro ou não vai? Vai deixar de ser imoral ou não vai deixar? Vai deixar de ser um péssimo marido ou não vai deixar? Você é surdo ou você gosta de curtir com a cara dos outros? Alguém tem que fazer isso, não tem nenhuma dúvida. Irmãos, nós temos que lutar contra essas pessoas que são desobedientes, para que elas não venham a influenciar os filhos de Deus a praticar a mesma rebeldia. Porque isso contagia. Isso põe em risco uma igreja. Assim, por que manda desligar o celular? Porque põe em risco a segurança do voo. Na hora que o avião decola, ou na hora que ele pousa, é o momento mais perigoso do voo. Então o celular, ele interfere, as ondas das operadoras estão ali. Aí você usa, o celular está captando onda, pode interferir no painel eletrônico do avião e derrubar o avião. E o cara fica lá, sem dar a mínima. Tem gente da igreja que faz a mesma coisa. Nós não podemos ser coniventes com isso. Porque o desobediente, ele pode induzir os outros à mesma desobediência. As mesmas práticas. Aqui no versículo 18, o Senhor Jesus continua e diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. O que significa comprar ouro refinado pelo fogo? Pastor, eu não tenho nem real, como é que eu vou comprar ouro? Não, esse ouro aqui, comprar ouro refinado pelo fogo, é você abraçar a verdade da Bíblia, é você abraçar a verdade do Evangelho da graça de Deus. E como é que se compra ouro sem ter dinheiro? Deixa eu mostrar uma coisa aqui em Isaías, que vai dar uma luz para você. Isaías 55. Isaías capítulo 55, versículo 1. Olha o que diz aqui. A todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Ele está falando das coisas espirituais. Esse ouro que você compra sem dinheiro são as verdades divinas. É o evangelho da graça de Deus. Você não precisa de dinheiro. Você só precisa que Deus ilumine os teus olhos espirituais, que Deus te dê entendimento sobre a verdade. Só precisa disso. E a maior riqueza que o homem pode ter é conhecer as verdades sagradas. Mas o Senhor também falou de vestiduras brancas. O que são essas vestiduras brancas? É viver uma vida de santidade. Mas é a santidade que é gerada pela prática da palavra. Eu conheço a verdade, eu pratico a verdade. Esse conjunto de conhecer e praticar vai gerando em mim o quê? Santidade. Você lembra que Jesus disse lá em João 17:17? Ele disse assim: Pai, santifica-os no jejum. Hã? Não? E por que diz que o jejum santifica? Irmão, tem que jejuar para se santificar. Ah, vai nessa. Quanto mais jejum faz, mais desobediente fica. Mais profano fica. Olha, desculpe a franqueza. E ninguém pode me desmentir porque eu vim desse meio.
onde mais se pratica as obras da lei, e muito jejum, e muito joelho no chão, e muito sacrifício, é onde mais a gente profana. Está jejuando, mas está adulterando. Está jejuando, mas tem um espírito de vingança, de ódio. Não é perdoador. Mas está jejuando, está jejuando, está jejuando. Não, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa santificação aqui, essa santidade, no texto grego original, é a palavra agiasmos. Agiasmos significa o quê? Temor reverencial, viver afastado do que é profano, dedicação, devotamento. Tudo isso é que significa santidade. Uma pessoa que vive uma vida santa, não é a santidade de roupa. A mulher não pode usar calça comprida, tem que usar vestido. Onde está isso na Bíblia? Isso não é prova de santidade, isso é prova de fanatismo, de burrice espiritual. Santidade não é não poder ter uma televisão. Por que não pode ter televisão? Ah, pastor, mas televisão só passa o que não presta. Não, senhor. Quem foi que disse isso para você? Tem muita coisa que não presta, mas tem coisa que presta. Para isso tem um aparelhinho chamado controle remoto. Quem controla é você. Quem decide é você. Não é a televisão. Você que decide. Você assiste o que não presta, você quer assistir o que não presta. Isso não significa santidade. Isso significa suicídio intelectual. Pessoas suicidas intelectualmente. Não, santidade é viver afastado do que é profano. É ter temor reverencial. Você sabe por que eu não deixo de fazer nenhum dos meus cultos? E eu poderia deixar. Tem outros pastores. Eu poderia dizer, sabe, rapaz, todo domingo fazer culto. Hoje eu estou afim de não fazer o culto da manhã. Tem um jogo de vôlei, decisão do Campeonato Brasileiro, 2 equipes fantásticas, 10 horas da manhã. Pastor Érgues, faz o culto hoje para mim? Hoje eu não estou bem. E daí? Não podia fazer? Podia, não posso fazer. Por que eu não faço? Porque eu tenho temor a Deus, irmãos. É temor. Temor não é medo, temor é respeito. Chegue aqui terça-feira, nas 2 semanas ou 3 que eu passo aqui, vê se você não me encontra aqui. Chegue quinta-feira, veja se você não me encontra aqui. Chegue domingo, vê se eu não estou de manhã, se eu não estou à noite. Se eu não estiver, você já pode apostar que eu estou doente. Por que eu sou assim? Porque eu tenho respeito para com Deus. Amém? Todos vocês estiveram aqui terça-feira? Não precisa levantar a mão nem responder, não. Só responda para você mesmo. Todos vocês estiveram aqui quinta-feira à noite? Eu posso garantir para você que a metade não esteve. Cadê o temor, hein? Cadê o respeito para com Deus? Cadê a vida de santidade? Santidade é dedicação. Dedicação à causa divina. Dedicação à obra. Ser devotada a Deus. Se não tem isso, não tem santidade, irmão. Santidade no caráter. Você sabe qual é o maior tesouro que eu posso deixar para os meus filhos? E que mais me orgulha? É saber que se eu morrer hoje, meus filhos vão dizer, meu pai era um homem que temia a Deus. Meu pai era um homem de vida reta. Meu pai era um homem de vida santa. Meu pai nunca foi desonesto. Meu pai não mentia. Meu pai nunca levantou a voz contra a minha mãe. Meu pai nunca foi injusto. Meu pai levava Deus a sério. Meu pai não era um hipócrita. Esse é o maior tesouro que eu posso deixar. É a maior herança que eu posso deixar para eles. Porque às vezes nós ensinamos os filhos com exemplos. Tem gente que quer ensinar com palavras.
Mas o exemplo anula a palavra. O mau exemplo anula a palavra. Com exemplos, com exemplos. O teu vizinho, ele pode olhar para você e dizer, poxa, esse homem tem vida santa. Esta mulher tem vida santa. Olha o exemplo dela como esposa. Olha o exemplo desse homem como marido. Olha o exemplo de pai que ele é. Ou teu vizinho olha para você e diz, é por isso que eu detesto crente. Olha aí, ó. Aí, ó. Pega a Bíblia, domingo vai para a igreja com a Bíblia embaixo do braço. Aí sai da igreja, olha lá, parece 2 cachorros brigando. Olha o palavrão, olha o palavrão. Olha lá, olha lá, olha lá. Compra e não paga. Cobrador na porta. Desonesto, mente. Olha, o irmão ali diz que é crente. Vai para a igreja, não pode ver uma mulher passar o olhão que ele bota. Como é que teus vizinhos veem você? Como é que teus colegas de trabalho veem você? Tem gente que até esconde que crê em Deus, porque sabe que se disser que crê, vai servir de chacota. Mas é assim ou não é assim, irmãos? Mas aqui na sequência do texto de Apocalipse, Jesus disse, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O que é esse colírio? É o discernimento dado pelo Espírito Santo, para que você veja as verdades divinas. A maioria dos que se dizem cristão hoje não enxergam as verdades divinas, não conseguem enxergar nem a sua precária vida espiritual. São cegos. Efésios capítulo 1, versículo 18. Abra aí em Efésios, por favor. Efésios capítulo 1. Versículo 18. Paulo diz, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha, nós temos olhos espirituais que precisam ser iluminados. Se não tiver olhos iluminados, não consegue enxergar as profundezas de Deus. Não consegue. Por isso que você vê gente que diz que é cristão, que diz que é crente, que tem Bíblia, que assiste culto, que participa de movimentos religiosos, mas não consegue enxergar a preexistência com Deus, não consegue enxergar a verdade da predestinação, não consegue enxergar a verdade da soberania de Deus, a segurança eterna da salvação. E Jesus está dizendo, por isso que eles vivem miseráveis, pobres, cegos e nus. Irmãos, Deus ilumina os nossos olhos espirituais. Se Deus não iluminar, você não consegue enxergar a verdade divina. Você lembra daquele advogado chamado Nicodemos, que era um dos maiorais dos judeus, um dos líderes da religião judaica? Ele foi à noite ter com Jesus. Olha a atitude. Foi procurar Jesus que hora? De noite. Por que não foi de dia? Para ninguém ver. Para não dizer, até Nicodemos, meu irmão. Tira ele, não faz mais parte da religião. Expulsa, rasga o cartão de membro. Você pensa que não tem gente assim no dia de hoje? Quantos que eu já atendi? Pastor, eu vim hoje, sabe? Por que não veio no dia de culto? Não, porque as pessoas não podem ver, não podem saber que eu vim falar com o senhor. De repente alguém sabe, vai falar para o pastor. Quer dizer que o pastor não pode saber, mas Deus pode. Você não está preocupada com Deus, está preocupado com o pastor. Nicodemos foi de noite ter com Jesus, e ele disse, mestre, Senhor, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Para ele, Jesus era o quê? Um mestre, como tantos outros que havia em Israel. Mas a Bíblia diz que Jesus era quem? É quem? O único e soberano Deus. O que é que Jesus falou para Nicodemos? Disse Nicodemos,
Importa-vos nascer de novo. Ninguém pode ver o reino se não nascer outra vez. Senhor, olha o que é uma pessoa que não tem olhos iluminados. Como é que é? Quer dizer que eu, com essa idade, um homem idoso, posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Você está vendo como não enxerga? Quando você fala de predestinação hoje, o que a maioria das pessoas diz? Não, isso é do diabo. Como é que pode Deus fazer pessoas para irem para o inferno? Não é assim? Olha, você só vai enxergar isso se você nascer de novo. Importa-vos nascer de novo, Nicodemos. Amém? Versículo 19. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Agora Jesus diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha, Deus disciplina quem Ele ama, Deus só disciplina os filhos. Em Hebreus, Paulo diz, se alguém está sem disciplina, não é filho, é bastardo. Pastor, meu vizinho não quer saber de Deus, não quer saber de igreja. O cara tem 10 mulheres, bebe, fuma, se droga, mas o cara está indo de vento em popa. Tem carro do ano, tal. Ah, é? Pode fazer tudo isso, ser um cristão, no tempo de Deus se converte, pode fazer tudo isso e ser filho do diabo. Agora, você está dentro de um templo, dentro de uma igreja. Aí você diz, mas o irmão ali, pastor, olha, não obedece a Deus, não guarda o dia do Senhor, faz da igreja uma libertinagem. E eu vejo o irmão sempre bem. Eu basto fazer um pequenininho assim, eu já sinto que Deus puxa a minha orelha. Pois é, porque Deus só disciplina a quem Ele ama. Deus só disciplina os filhos. Essa disciplina aqui que Ele se refere é para educar, é para corrigir, é para orientar, é para fazê-los participar da santidade divina. Amém? Na sequência ele diz, sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor está dizendo, se arrependam dessa vida desregrada de vocês. O Senhor está dizendo, sejam fervorosos, sejam interessados nas coisas espirituais, sejam dedicados às coisas de Deus. Não existe nada pior do que uma pessoa que não é fervorosa nas coisas espirituais. Eu meço a temperatura da igreja pelo louvor. Às vezes eu sacrifico um pouco o meu louvor para ficar observando. E tem gente que fica me observando, de olho aberto. Eu digo que isso aí está gelado, meu irmão. Não tá frio, não. Está 50 mil graus abaixo de zero. Que na hora do louvor ficar de olho aberto, enquanto os outros, aleluia, Jesus eu te amo, Jesus eu te adoro, Jesus o Senhor é tudo para mim, és o meu tesouro maior, um fervor danado. Outros estão assim, eu fico em dúvida, está chupando chiclete, está mascando fumo, o que é? De repente está mascando fumo, não masca um fumo? O louvor, e a pessoa assim, porque você canta, eu peço tanto, mas às vezes eles esquecem, o pessoal aqui tem um problema de memória, sabe? Dá amnésia de vez em quando neles. Eu digo assim, na hora do louvor, não coloca a letra. A letra a gente projeta quando é um hino novo que ninguém conhece, para a igreja aprender. Mas um hino que todo mundo conhece a letra, como é que vai louvar lendo? Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu cravo as unhas na carne da mão. Que eu estou vivendo o que eu estou cantando. Senão fica uma coisa hipócrita, fica uma coisa apenas de palavras soltas ao vento.
Aí está o louvor e a pessoa está assim, ó. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Ainda olha para o lado, ainda olha como é que estão os outros. Isso é de uma falta de fervor danada. Interesse nas coisas espirituais. Quem aqui lê a Bíblia todos os dias? Levanta a mão aí. Um terço da igreja. Um terço. Cadê o interesse pelas coisas espirituais? Cadê o interesse? Quem tem interesse tem o dever e a obrigação todos. E não é ler como a maioria faz não, viu? Né? Trabalhar o dia inteiro, chega em casa às 7 da noite, aí toma banho, enche a barriga, come até igual um pachá, aí ou deita no sofá ou na cama e vai ver televisão. Aí quando dá lá para as 10h30, 11 horas, eles eu vou dar uma lidinha na Bíblia. Deixa eu abrir aqui. Salmo 23. Salmo 23 é legal. O Senhor é o meu pastor. Pastor, não entendo, pastor. Quando eu vou ler, eu durmo. Parece que essa Bíblia é um Rivotril. Me dá sono. Você não lê Bíblia. Ler Bíblia é ler com tempo. É meditar no que está lendo, é discernir. É orar a Deus, Senhor, me dá o discernimento, me faz compreender o que o Senhor está falando comigo através dessa palavra. Deveria ser assim, ó, chegou de casa, do trabalho, tomou um banho tranquilo, comeu alguma coisa. Antes de qualquer outra coisa, eu vou sentar no lugar, sozinho, sem ninguém me perturbar, e vou fazer a minha meditação diária. Depois, se sobrar tempo, eu faço outra coisa. Mas primeiro, a minha devoção com Deus. Isso é demonstrar interesse pelas coisas espirituais. Como é que uma pessoa diz que tem interesse pelas coisas espirituais e ela não se faz presente nos cultos da igreja? Não é uma contradição ou não é? É ou não é, irmão? Você lembra quando nós éramos incrédulos? Eu tenho interesse em forró. Gosto de forró. Quem gostava, né? Você perdia um forró? Não. Você trabalhava a semana inteira, chegava quarta-feira, um colega teu dizia, cara, olha, essa noite vai ter um forró tremendo. Que isso, rapaz? Dia de semana? Não, mas é em Caucaia. Caucaia é feriado e o forró vai varar a madrugada. É mesmo, é? Caramba. Vamos lá. Mas amanhã é dia de batente. Mas qual o problema? Qual o problema? A gente vai até trabalhar mais disposto. E ia. Virava à noite, dançava, bebia, fumava, fazia tudo. De manhã ia trabalhar, ainda batia no peito. Ainda fazia questão de dizer para os colegas. Fala nada não, viu? Vim direto da farra. Olha o bafo. O cara caía bêbado do outro lado. Aí a pessoa está na igreja, não, é porque... Aí começa o festival de desculpas, que Deus não recebe nenhuma delas. Então, meus irmãos, o que mais se vê nos dias que nós estamos vivendo, Carlos Augusto, são pessoas mornas, gente que não se compromete com nada, gente que não se sacrifica por nada, mas mesmo assim, sem comprometimento, sem sacrifício, elas se acham que estão muito bem e acham que não precisam de nada, está tudo certo na vida delas. É o que mais se vê hoje. Você chega para uma pessoa, irmão, você tem que ter o conhecimento de Deus. Fica na sua que eu estou muito bem, obrigado. Importante é que eu meto fogo no diabo. É um tal de fogo no diabo. Meu Deus do céu. Né? E se acha bem, André. Se acham bem. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse é um dos versículos que mais os pregadores usam para fazer terrorismo com o povo de Deus e para dar ênfase à mentira do livre-arbítrio do homem. Está vendo, irmão? O homem tem livre-arbítrio. Deus está batendo na porta. A porta do teu coração só tem maçaneta por dentro. Deus não pode abrir, é você que abre. Se você abrir, ele entra. Se você não abrir, coitadinho de Deus, tem que baixar a cabecinha e ir embora, porque você não deixou ele entrar. Isso é mentira. O homem não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma afronta à soberania de Deus. O homem, quando nasce, ele nasce morto em delitos e pecados. É Deus que chama o homem, é Deus que dá vida ao homem. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós morto nos vossos delitos e pecados. Como é que você estava quando Deus te deu vida? Morto espiritualmente. Como é que um morto pode ter livre-arbítrio? Não, mas é o homem que tem que aceitar Jesus. Mentira. Paulo diz em Romanos 3, versículo 10, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Quer dizer, tem que ser Deus a buscar o homem. Tem que ser Deus a buscar o homem. Então, esse versículo 20, Jesus está falando com quem? Com pessoas ímpias ou está falando com pessoas que estão dentro da igreja? Não está falando com ímpio, não está dizendo me aceite. Olha, eu estou batendo se você me aceitar. Não é isso que ele está dizendo aqui. Está falando com a igreja. Está falando com pessoas salvas que acabaram sendo contaminadas por atitudes erradas de outra. Esse bater a porta é uma exortação dura de Deus para o povo dele despertar, para o povo dele mudar de atitude, para o povo dele se consertar com ele. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, se alguém der ouvidos à minha exortação, se alguém der ouvidos à minha repreensão, se consertar comigo, ele vai voltar a ter uma comunhão íntima comigo. Está aqui. Agora eu faço uma pergunta. Se alguém, olha como é que ele colocou, quem é que ouve a exortação de Deus, muda de conduta e volta a ter comunhão com Deus? Hã? As ovelhas, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Está aqui. Quem é cabrito do outro não gosta de exortação. Quando Deus exorta a igreja, quando Deus repreende a igreja, a pessoa fica inquieta, ela se ira, começa a falar mal do pastor, e chega uma hora que ela abandona as fileiras da igreja e se vai. Quem é de Deus, não, meu irmão. Ele ouve e ele diz: puxa vida, Deus falou comigo tão forte, eu vou consertar a minha vida a partir de agora, vou mudar de atitude, vou mudar de comportamento. Essa é a ovelha. O cabrito não muda nunca. Nunca. E vou dizer uma coisa para os irmãos. Não há nada pior do que a pessoa perder a sua comunhão com Deus. Quando você perde o benefício de uma vida de comunhão com Deus, você perde todos os benefícios oriundos dessa comunhão. Perde tudo. Não vê Deus mais se manifestar em teu favor, não vê Deus mais cumprir promessa, não vê Deus mais te galardoar, não vê Deus mais atender às tuas orações. Quebrou a comunhão com Deus, perdeu todos os benefícios. Por isso, às vezes as pessoas estão louvando a Deus e Deus não está ouvindo. Às vezes Deus está falando
e elas também não estão ouvindo Deus. Domingo é o dia do Senhor, não é? É ou não é? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Trabalhe, ganhe dinheiro, se divirta, vá para o teu lazer, visite pessoas, faça o que você quiser, desde que não seja pecado. Ao Senhor disse, agora, o 7º dia, eu separei para mim, Deus está dizendo. Esse você não pode usar para outra coisa. É meu dia. Não profane o meu santo dia. Não busque os teus próprios interesses nesse dia. Não ande nos teus próprios caminhos. Você vai dedicá-lo inteirinho para mim. Por isso que essa igreja aqui celebra 2 cultos aos domingos. Esse agora, que começou 9 da manhã. Depois a gente sai, vai a casa, retornamos às 18 horas. Esses 2 cultos não é para a igreja ter opção. Olha, Cristo é Vida é maravilhosa. Tem 2 cultos, eu posso escolher se vou de manhã ou se vou à noite. Se vou à noite ou se vou de manhã. Não, senhor. Nós celebramos os 2 para nós estarmos aqui nos 2 cultos. Porque domingo é o dia do Senhor. Desculpe a insistência. Você acredita que todas as pessoas que estão aqui vão estar aqui às 18 horas? Ué, por que vocês não acreditam, pessoal? Que história é essa? Pois eu acredito. Eu acredito que vão estar. Porque quem é de Deus vai estar. E se alguém não tem estado, ouvindo Deus bater, eis que eu estou à porta e bato. Se é de Deus, vai dizer, caramba, realmente eu estou sendo negligente. Quanto tempo que eu ouço Deus falando isso, entra por um ouvido, sai pelo outro, a partir de agora eu vou me consertar. Essa é a ovelha. A ovelha obedece. Aí eu pergunto, você está mesmo obedecendo a Deus? Você está mesmo obedecendo a Deus? O cristianismo é a religião do ser, não é a religião do ter. Inverteram isso. Dizem que o cristianismo é a religião do ter. Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho isso. Não, 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 não. É a religião do ser. Ser bondoso, ser amoroso, ser honesto, ser uma pessoa de temor a Deus, ser obediente à palavra. Você tem obedecido os mandamentos de Deus? Você tem anunciado a salvação de Deus? Você tem ido em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel? Ou você se fecha no teu mundinho de egoísmo? Porque tem gente que é como o bicho da goiaba. Sabe que goiaba dá um bichinho branquinho, né? Se você não prestar atenção, ela estiver muito madura, já tem um bichinho lá dentro. Come, e deve ser bom que a gente come e não percebe. Né? Mas para aquele bichinho, o mundo se resume a goiaba. Para ele, o mundo inteiro é só a goiaba. É o mundo dele. Tem gente que se fecha no seu mundo. Ela somente. Ela não se preocupa com a família, não se preocupa com os parentes, não se preocupa com os vizinhos, não se preocupa com os colegas de trabalho. Ela está fechada como o bichinho da goiaba dentro da goiaba. O cristão não. O cristão, ele se preocupa com o próximo. O cristão, ele não é egoísta. O cristão, ele fala da salvação de Deus. Ele está sempre preocupado em buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém, irmão? Então tem uma voz que está sempre falando à nossa consciência, que diz aqui dentro da gente, eis que eu estou à porta e bato. O Senhor Jesus diz, vamos voltar a ter comunhão comigo? O Senhor Jesus diz, você lembra que no princípio eu era o motivo maior da tua alegria?
Você lembra que no princípio eu era o motivo maior da tua vida? Você lembra que no princípio você não faltava os cultos, você não se assentava na roda dos escarnecedores, você lembra que você dedicava o domingo como o meu dia, como o dia do Senhor? Você lembra? É para esses que ele está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém se tocar, se alguém disser, caramba, eu estou errado, vou me consertar com Deus, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Lembra que você se preocupava com a minha obra? Irmãos, as pessoas hoje se esqueceram disso. E se você exorta as pessoas, elas não gostam. Elas acham que está tudo indo bem com elas. Irmão, você está faltando muito culto, irmão. O irmão conhece a palavra, não faz isso, irmão. Deus está no controle. Não se meta com a minha vida. Deus está no controle. É um tal de Deus está no controle. Está tanto no controle que ele já começa a ver você como filho do diabo. Você está com a razão. Está tanto no controle que ele está vendo a tua atitude. E está dizendo, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não, mas eu estou bem. Nem sabes que és miserável, infeliz, cego, pobre e nu. Quando a pessoa é morna, ela perde a comunhão com Deus, ela começa a relaxar com a vida espiritual, aí os sintomas da mornidão, começa a criticar o pastor, começa a criticar o louvor. Não gosto do louvor, o louvor está assim, o louvor está assado, começa a criticar os irmãos, começa a achar que ninguém a ama. Já ouviu esse papo? Não tem amor na igreja. O cara está errado, cheio de erros, cheio de defeito, uma vida que não agrada a Deus, aí começa a achar que ninguém o ama. É assim, meu irmão. Eu quero terminar dizendo para você, irmãos, a verdade é uma só. Quando Deus fala, quem é ovelha, ouve. Quem não é ovelha, não ouve. Quando Deus fala, quem é ovelha, obedece. Quem não é ovelha, não obedece. Pode ter Bíblia, pode ter batizado em água, pode fazer jejum, pode subir monte, pode gritar ao mundo, eu amo Jesus. Pastor está dizendo isso, mas não estou nem aí. Eu faço tudo errado, mas eu creio em Deus. Lamento informar que vai chegar um dia que você vai caminhar para o inferno dizendo isso. Eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus, indo para o inferno. No dia que Jesus voltar, ele vai se virar para você e vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Talvez ele esteja dizendo hoje, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Talvez já esteja falando isso hoje com você. Por que você me chama Senhor? Por que você diz que eu sou Deus, que eu sou o Senhor da tua vida, que eu sou o Senhor dos céus e da terra? Por que você diz que eu sou soberano, que você acredita nisso, e você não faz o que eu mando? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, fique de pé.